E já aqui no começo do nosso programa, nessa sexta-feira, nós estamos recebendo o prefeito de Chuvisca, Joel Subda, e a vereadora Cibele, ambos do mesmo partido, o PSB, que vão falar sobre esse assunto que está gerando aí repercussão lá em Chuvisca, que é a aprovação na Câmara dos Vereadores de Chuvisca de aí o valor que será pago, o subsídio que será pago para os futuros vereadores, secretários e o prefeito de Chuvisca na próxima gestão de 2025 até 2028, que em relação ao subsídio atual representaria aí um aumento de 20% nos valores, e é algo que é criticado pela atual gestão lá de Chuvisca, esse aumento. E nós vamos conversar com o prefeito e com a vereadora agora para entender um pouco mais sobre esse assunto. Muito bom dia, prefeito Joel e vereadora Cibele. Bom dia, né? Um prazer novamente fazer parte aqui dos estúdios, né? Para um assunto tão importante, né? Para a nossa comunidade de Chuvisca, né? Acompanhando a vereadora Cibele, que teve o voto dela também contrário, né? a esse projeto, onde aumentava 20% o subsídio dos próximos legisladores do município, né, secretários, enfim, né? E a gente tem que esclarecer para a população essa situação. É algo realmente que, na maioria das vezes, é impopular, né? A maioria das pessoas elas acabam sendo contrárias e acham ruim quando ocorre aumento de subsídio para políticos que a maioria das pessoas considera que já tem um salário às vezes maior do que o salário que elas recebem normalmente. Mas também não é tão comum a gente ver um político às vezes vir e dizer não, eu sou contra também, e votar contra também não é muito comum. Aqui em Camaquã, por exemplo, a Câmara de Vereadores também aprovou esse aumento do subsídio. No ano passado ainda foi feita a aprovação, e aí foi de 15%, claro, para a próxima gestão, mas foi unânime a aprovação. E lá, em Chuvisca, a vereadora Cibele, por exemplo, votou contrária, né? Exatamente. Bom dia, Pablo, né? Bom dia a todos que nos ouvem através aqui da Rádio Clique. Agradeço a oportunidade de a gente poder estar se fazendo presente aqui, né? E poder estar fazendo esses esclarecimentos, então. Como tu bem disseste, né? A gente precisa tomar posicionamento de acordo, né, com alguns fatos, e esse projeto, né, que foi apresentado então pela mesa diretora lá na nossa Câmara de Vereadores, né, na nossa Casa de Chuvisca, ao meu ver e ao meu ver de mais 3 colegas que votaram, né, contrário a esse projeto, ele é um projeto imoral, né? Na nossa visão ele porque primeiro nós estamos aí, né, com o nosso estado na condição que estamos, né, muito delicado ainda com tudo que aconteceu. O próprio nosso município, né, está em situação, né, de emergência, né, decretou e foi homologado, né. O prefeito, aqui há pouco nós estávamos conversando, a gente tem uma previsão de diminuição do nosso orçamento no município, né. Temos outro fato que foi o percentual dado de reajuste aos servidores municipais do nosso município, né. E o cálculo para nós desses 20%, juntando tudo isso, para nós nós consideramos absurdo. Né? Absurdo porque não é viável, né? E por isso nossa votação na última sessão contrária então a esse projeto. Realmente vai contra tudo que, inclusive, nós apresentamos, né, emenda para justamente diminuir esse valor na sessão, e foi recusado por 5 vereadores que resolveram manter esses 20% e que, a princípio, seriam 30%, né? Não seriam nem 20%, né? nesse projeto que foi apresentado. E isso, para o pessoal entender, é com a justificativa de que, possivelmente, no futuro, tenha uma modificação na lei que faça com que não possa ter anualmente um reajuste, né? Então, já se anteciparam e colocar esse projeto e aprovar o projeto de 20%, mas ainda assim pode ser que ocorra anualmente mais um reajuste ainda também, né? Pablo, então, a justificativa, né, que eles utilizaram em cima desse projeto de lei, uma delas seria essa aí, né, de que não se teria mais, então, essa reposição, vamos dizer assim, né,
de acordo com a inflação, enfim, anualmente ali. Mas esse é um projeto que ainda está em tramitação, né? Como a gente até comentou aqui antes, é um projeto que está em tramitação ainda, não tem nada aprovado, né? E como eu disse, se nós formos partir desse princípio do se vai ser ou não vai ser aprovado, né? Então nós teríamos que deliberar em cima de outros projetos que também são importantes para a nossa comunidade. Aliás, que são importantes, né? Porque até na última sessão teve uma colega que falou assim, em vez de nós estarmos discutindo isso aqui, nós deveríamos estar discutindo projetos que sejam importantes para a comunidade. Mas esse é um projeto importante para a comunidade. Ele está impactando num valor anual que a prefeitura vai ter que disponibilizar a mais do seu orçamento para comportar o pagamento, tanto do reajuste do prefeito, quanto do vice, como secretários e vereadores, né? Então, sim, ele é um projeto que tem que ser divulgado à comunidade, uma vez que o vereador está lá para fiscalizar e discutir o interesse público, né? Então, é interesse da comunidade saber quanto vai ser reajustado do salário desses, né, dessas funções dentro do nosso município. Então, nós votamos contra, né? Apresentamos, como eu disse lá, uma emenda que reajustava esse valor para quase 5%, então, de reajuste. Foi reprovado, foi parado a sessão, nós suspendemos a sessão para discutir nas comissões, né, essa emenda. Ela foi aprovada, ela tinha legalidade, foi a plenário a votação e foi derrubado por 5 vereadores que optaram em manter o reajuste dos 20% e não reduzir. Há uma margem que fosse ser real, como eu disse antes, considerando, né, o reajuste que foi dado a outros servidores e que tinham um embasamento legal para justificar o seu aumento, né? Hoje, dos 9 vereadores em Chuvisca, apenas 4 fazem parte da base aliada do governo, dá para se dizer, os outros 5 compõem a oposição. Exatamente, né? Hoje, né, com a saída de uns que a gente tem, assim, que se declaram governo, hoje são 4 vereadores. Mas, independente de política, né, tem que haver um bom senso, né? Eu sempre digo para as pessoas, alguns dizem, Joel, por que tu optou, né, em conversar, em dialogar e ter esse teu posicionamento contra como prefeito? Uns dizem, porque tu não vai. Não. Quando eu fui vereador para a legislatura 2017, 2020, nós reduzimos em 10% o salário dos vereadores, de prefeito, vice-prefeito e secretários, porque a máquina já estava inchada naquele momento. Em 2021 a 2024, os vereadores mantiveram praticamente sem nenhum reajuste o valor original. E agora, para 2025 e 2028, para as pessoas entenderem, entrou o primeiro projeto com 30%. Aí acharam demais, eu acho que tiveram 1% de bom senso, né? E aí baixaram para 20%. Mas 20%, né, igual a vereadora Cibele falando, comparado à realidade, comparado ao que os servidores ganharam, eu me coloco no lugar daquela pessoa que está lá com toda essa chuva que teve, perderam plantação, estão no banco renegociando, não conseguiram plantar um fumo, perderam às vezes um milho, não colheram bem na lavoura, o funcionário público ganhou 0,60 e poucos ali de aumento, porque já não tinha índice para isso, e aí vê os vereadores aprovando um projeto para 2025 com todas as dificuldades, sabendo que podem, já está previsto queda de arrecadação devido à calamidade do Estado, emergência do município, e aí aprovar 20% de aumento, nem nos anos bons, que vão dizer, como se diz, das vacas gordas lá atrás, isso aconteceu na história do município, e hoje está acontecendo, com uma justificativa, que aí do salário do prefeito, que se não aprovar o salário do prefeito no futuro não tem médico no município. Eu acho que a pessoa só pode ser vidente, né? Ela tem uma bola de cristal que ela está vendo que no futuro o Chuvisca não vai ter médico. Hoje nós temos nossos plantões completos da UBS, nós temos o ESF, que pela primeira vez na história do município nós temos 2 médicos, né, por dia de semana, né, que é o do ESF, né, um baita investimento. Então, a justificativa para botar um terror na população. Olha, nós aumentamos o nosso salário para vocês não ficar sem médico no futuro. Eu acho que isso aí foi um terrorismo na população que tentaram colocar para justificar
um aumento, já pensando, porque são pré-candidatos, muitas vezes, ao futuro, né? Ou a prefeito, ao vice, ou a vereador. Aí estão na Câmara, né, vereadora Cibele, cobrando estrada, né? Porque com todo esse período de chuva que deu, as estradas não estão em condições, estão cobrando melhorias, mas aí, ao mesmo tempo, estão pensando em aumentar em 20%. E aumentaram em 20%, nem é pensar aumentar em 20%. Então, o projeto, eu sempre disse, o projeto é legal, mas ele é imoral. Eu não acredito que a população de Chuvisca concorde com isso, né? Eu deveria até ter feito, né, vereador? Mas foi tudo meio corrido, assim, botado na Câmara. Deveria ter feito, a presidente da Câmara deveria ter feito uma audiência pública, né? Ou perguntado para a população, vocês concordam que a gente aumente em 20% o salário para a próxima legislatura? Porque quem vai pagar isso é o povo, né? Quem vai pagar isso é o contribuinte. Os vereadores ou outros cargos eles vão receber. Então, se muitas vezes o dinheiro já está curto, para a gente fazer as políticas públicas, né, chegar na população, com certeza vai estar, a partir de 2025, mais apertado ainda com todos os diagnósticos de queda de arrecadação. A relação dos médicos é aquilo que nós estávamos conversando antes fora do ar, né? Porque o salário maior do município precisa ser o do prefeito. Ser o do prefeito. Então, por isso que eles alegam Mas isso. até hoje não faltou médico perante a isso, né? Eu acho que se viesse uma lei, um teto, igual tem o teto da enfermagem, tem o piso dos professores, enfim, tem essas situações que o governo federal faz a lei, mas quem tem que cumprir é o município, né? Tire da onde tirar o dinheiro. Se tivesse um teto para médico que dissesse, tem que ser tanto, aí se manda um projeto só pro salário do prefeito. Mas não, vieram com a justificativa falha, e fizeram um pacotão, né, vereadora Cibele? Fizeram um pacotão de todo mundo pensando, né, com a bola de cristal no futuro. Né? Hoje, qual é o salário do vereador, do prefeito lá em Chuvisca? O salário do vereador hoje, ele gira bruto, tá? Em torno de 13.200. Pouquinho centavos aí, né? Mas é em cima disso. O do prefeito também é 11.107, se não me engano, ali também tá, né, girando hoje, né? No valor e aí, atual, com os 20%? Hoje o prefeito, por exemplo, com esse novo projeto, ele vai a quase 14 mil reais. Né? Em torno de 13.800, quase 14 mil reais. Então, ele é um reajuste bem considerável, né? Se fosse ficar nos 30%, que era a primeira proposta, ficaria nos 15, né? Bateria ali nos 15. Então, assim, 15 mil reais. Então, é como o prefeito disse. O que eu posso dizer assim, Pablo? Eu estive como secretária de saúde até abril deste ano. Me licenciei e retornei para a Câmara, né, pelo período eleitoral. Então, assim, consigo te dizer plenamente, né, que a gente nunca ficou sem médico na nossa unidade de saúde, né? Hoje a secretária é uma funcionária que foi minha secretária adjunta, inclusive, que está há quase 35 anos lá, né? E ela está lá como funcionária. E eu disse isso ao meu colega quando ele usou desse argumento. Eu disse, nós nunca ficamos sem médico. Nós nunca passamos um plantão sem médico. Nenhum, né? A minha gestão te garanto que não. E o que acontece, Paulo? Eu ainda disse para ele, porque ele disse, isso é uma questão de gestão. Eu disse, uma gestão num município que nunca teve mais do que um médico 24 horas no plantão da UBS. Nós conseguimos, tu está dizendo que o problema aqui é médico, nós conseguimos abrir uma nova unidade, nós trouxemos mais um médico, pelo Mais Médicos, pela primeira vez no município de Chuvisca, que a gente nunca conseguiu aderir, conseguimos. Então, assim, nós temos mais um médico e tu está me falando em falta de médico. Então, as coisas não estão batendo, né? Porque nós não estamos sem médico na unidade, estamos com um a mais, não estamos com falta. Né? Agora, como o prefeito disse, se eventualmente é uma categoria, médicos é uma categoria extremamente disputada, a gente sabe, isso é para todos os municípios, né? Mas o nosso município tem em sua grande parcela os profissionais que lá trabalham dentro da UBS, ou por seletiva ou por contrato.
ou por concurso, perdão. Então, assim, a equipe ela está organizada. Nós não temos, por exemplo, dentro do nosso município, nós não temos uma empresa terceirizada, por exemplo, que presta serviço, como outros municípios têm, e que tem esse rodízio, às vezes, muito grande, que até a população não gosta muito, porque troca muito ali o profissional, né, e não tem aquele vínculo. Nós temos esse vínculo com a comunidade, né? Então, tem aquele profissional de referência. Então, assim, nós não, como o prefeito disse, como é que nós vamos usar isso? Para mim, soa como uma desculpa de que futuramente, talvez o teto lá não bate, não comporte, e aí por isso eu preciso dar 20% a mais de reajuste para mim como vereador, para o prefeito, para o vice. Então, assim, eu fui contra, sou contra, acho que é uma desculpa e não tem um embasamento moral para justificar tamanho reajuste e aumento no salário de todos. E há alguma possibilidade dele não ocorrer, de ser revogado, por exemplo? Depende do que para isso acontecer, talvez? Nesse momento, ele não tem como ser revogado, né? Porque uma vez ele é aprovado na Câmara, né, ele se torna legal, é encaminhado ao prefeito, né? É soberano, não tem o que fazer nesse momento, né? Mas, infelizmente... E outra, né? É aquela questão que a gente falou aqui. Inclusive, eu participo, sou da Comissão de Constituição e Justiça, então... ele passou pela Comissão de Constituição e Justiça, passou pela Comissão de Orçamento, né? E passou com aval, por quê? Porque ele é legal, ele não é um projeto legal. E dentro da comissão a gente não tem esse voto de se a gente é a favor ou contra. A gente tem que dar o parecer se ele está dentro da legalidade. Ele estava dentro da legalidade. Mas, na nossa visão, por isso que a gente votou contra o projeto. Porque não tem moralidade para se aprovar um projeto no contexto que a gente se encontra hoje, com o Estado, com o município, com a arrecadação pública, com reajuste dos servidores, versus o percentual que a mesa, e é isso, né? A mesa é composta por 4 vereadores, né? Então, você imagina, nós temos um funcionalismo de X profissionais que não recebem nem 20% desse valor que foi reajustado, né? Que tem uma categoria enorme, que presta diversos serviços no município, mas esta categoria de poucas pessoas tem um reajuste de 20%. Então, não há lógica nesse percentual, né? E as eleições agora de 2024, a gente está daqui a alguns dias já entrando em campanha, em época de campanha e tudo mais. Como vocês enxergam? Assim, o prefeito já é pelo segundo mandato, né? Não vai concorrer não pode concorrer ao terceiro mandato. O partido tem já alguém pré-candidato para seguir com o governo? Nós temos no nosso grupo aí, nós temos entre vice-candidato a pré-candidato a prefeito, nós temos 4 nomes que serão decididos nos próximos dias, né, em conjunto com os partidos, para a gente lançar, né, fazer o lançamento das pré-candidaturas, né, será num comum acordo, né, até a previsão era até essa semana, né, mas aí, como aconteceu eu acho que isso aí foi na história de Chuvisca, eu nunca... tempo que eu tô na Chuvisca, nasci ali, eu não me lembro de uma situação dessa, de aumentar em 20%, né, os subsídios, né, e isso não é comum, né, não é comum. Parece que a máquina pública ela está com dinheiro sobrando, né, que pode fazer o que quer, mas não é essa a realidade, não é. As coisas estão cada vez mais apertadas, às vezes tu não consegue cumprir os compromissos de tu fazer para os funcionários públicos ou para a população os serviços adequados, ou no instante ou na mesma hora, e aí a população olha, né, 20% de aumento, né, para uma próxima legislatura é fora da realidade. E eu posso falar... Porque eu, quando fui vereador, a gente baixou 10%, e eu era pré-candidato a prefeito. E nós baixamos 10% naquela oportunidade, né? Isso lá em 2016. E depois dali não se teve em 2016 uma queda de 10%, e até esse momento paralisado, vamos dizer, congelado esse montante. Todos os anos tem reposição, tem um reajuste ali, igual, essa é o que a lei diz, mas não um valor exorbitante de 20%, né, vereador? Porque o aposentado, quanto é que ele aumentou o salário? Funcionalismo público, quanto é que aumentou o salário? A arrecadação, ela está igual.
eu acredito que possa não ter médico, porque o próximo prefeito, com esse aumento, ele pode não ter dinheiro para cumprir suas obrigações por um projeto que, para mim, foi leviano, equivocado, pensando em si próprio e em meia dúzia, vamos dizer assim, e deixando 4 mil munícipes, né, pagar a conta. Fica aí o convite também para esses vereadores que votaram favorável ao projeto, se quiserem dar a sua explicação e participar também da nossa programação, vai estar aberto o espaço também, se quiserem. Eu acho que os vereadores deixaram bem claro na sessão. Todos os anos, antes da próxima legislatura, tem que haver um projeto na Câmara de subsídio para a próxima legislatura. Os vereadores nenhum seriam contra, porque tem que haver, ou seja, 1%, ou 0,5%, ou 2%, ou 3%, ou a inflação. Por isso, o vereador Fabiano, vereador Luiz, vereador Sérgio, vereadora Cibele, propuseram uma emenda de 4,69%, que seria um reajuste intermediário, né? Que eu acho que ficaria dentro do que a inflação, enfim, a situação... porque... Acho que foi a inflação, foi 4,69. Então foi mais ou menos dentro do que era esse montante, né? Mas 20% não há... eu vou aumentar 20% porque no futuro pode não ter médico, ou pode uma categoria ter alguma situação. Isso aí tu não pode... Ninguém prevê o futuro, né? Se havesse essa situação, aumentasse só o salário do prefeito. Mas não precisava aumentar salário de secretário ou o pacotão dos 9 vereadores, né? Porque aumenta 13º, aumenta tudo, vai ter reposição, vai aumentar mais um pouco. Enfim, para mim é fora da realidade. Não, e prefeito, assim, Pablo, para te ter uma noção, como eu te falei, eu participo da Comissão de Constituição e Justiça. O presidente da comissão, né, segundo ele foi pesquisar valores, quais eram as possibilidades de pagamento, enfim, com a prefeitura e tudo mais. Então, acho que com o contador ali. Só que aí eu questionei ele, eu digo, pois na comissão, para o projeto ter, né, deliberar, fazer o parecer, tem que ter a composição dos 3 componentes da comissão. Né? E por que tu não me convidou para participar deste momento, se eu componho a comissão? Né? E outra, o projeto ele foi assim, Pablo, nós chegamos na sessão e o projeto já estava na pauta para leitura. Não foi discutido o valor com nós. Tipo, o presidente da Câmara, na minha visão, eu já fui presidente da Câmara, então na minha visão o presidente deveria ter convidado a todos. Se algum não viesse, o problema é seu, correto? Porque não compôs aquele momento de reunião. Mas chama todo mundo, apresenta os dados, da onde tirou, como constituiu, qual é o embasamento para aquilo ali. Mesmo que depois os vereadores tenham posição contrária ou favorável, mas apresenta os dados antes. Não chega na sessão pronto e diz, está aqui, vamos levar à comissão e vamos aprovar. Não funciona assim, né? E naquele primeiro momento, quando chegou na mesa com os 30%, foi justamente eu e os colegas que dissemos, opa, só um pouquinho, 30%, nem pensar. E aí já vieram com outro projeto, já reimprimiram com 20%, largaram na mesa, para te ter uma noção. E aí nós dissemos, não, só um pouquinho, só que nós vamos olhar e vamos ver o que é que está calculado. E aí nós fizemos isso na última sessão, quando o projeto foi a plenária para votação, nós colocamos essa emenda. E aí até foi questionado por eles, por que vocês não colocaram emenda antes? Mas não tinha como colocar emenda antes, se não foi discutido antes. Foi apresentado e, nesse meio tempo, nós apresentamos a emenda na sessão que foi a votação. Não tem o que fazer, né? Na sessão que foi a votação, nós apresentamos a emenda. Então, não é a questão assim, por que vocês não apresentaram antes? Não tinha como apresentar antes. Nós apresentamos na sessão que foi a votação. Então, assim, é bem importante para as pessoas entenderem esse fluxo da casa, né? Porque não foi uma coisa debatida e discutida entre os 9 vereadores antes. Porque uma das questões que eles falam é isso, que a gente não foi contrário quando foi feita a leitura. Sim, mas não teria como ser contrário naquele momento. O projeto ele vai à leitura e depois ele vai às comissões para depois ir à votação. Então, um dia que ele só vai à leitura, ele só vai à leitura. E depois que ele foi à leitura, nós apresentamos na próxima sessão de votação a emenda, então, que foi reprovada pelos colegas que aprovaram o projeto nessa condição. Tá aí, prefeito Joel de Chuvisca, no seu último ano aí de mandato na Chuvisca, vai seguir próximo da política ou vai se afastar agora? Não, estaremos sempre na política, isso aí, vamos estar sempre
junto com nossos companheiros, né, que sempre estão na luta com a gente aí, se Deus quiser, com a nossa bancada, né, e eu não tenho bola de cristal para prever o futuro, igual certos vereadores lá que já sabe o futuro, mas a gente sabe. Eu tenho a minha propriedade na Chuvisca, eu planto fumo, né? A gente vai estar sempre lá no interior, né? Eu sempre morei no interior. As pessoas às vezes cobram, prefeito, as estradas estão ruins. Eu sempre morei no interior, né? A gente tenta fazer de tudo para melhorar, né? Mas às vezes o tempo não colabora tanto, né? Mas a gente sempre está na luta. E o futuro a Deus pertence, né? A única coisa que a gente tem que pedir para o futuro é que a gente tenha saúde. E dizer para a população que o que eu disse ontem para um cara lá, para um amigo meu, cara, se estava ruim, vai ter que trabalhar mais um pouco para pagar o salário do próximo prefeito, 20% a mais, e do vice-prefeito e secretários. Para mim é totalmente imoral. Eu sempre pensei nos funcionários públicos, em adquirir máquinas, em trazer coisas para o município. Eu nunca me preocupei em salário de secretário, de prefeito, de vice-prefeito, em aumentar, tu entendeu? Tinha que dar as reposições conforme a inflação, porque eu sempre disse, a política ela deveria ser para melhorar a vida das pessoas. Hoje, o que a gente está vendo na Chuvisca com o que aconteceu? Os políticos estão pensando para melhorar a vida deles, né? Os ganhos deles, né, vereadora Cibele? Ainda bem que tem vereadores que estão lúcidos, né? Vendo a situação do nosso estado, do nosso município, e com certeza, como um prefeito ou vereadores que votaram 20% vão chegar no próximo ano e vão dizer para os funcionários públicos, olha, meu amigo, vocês trabalham, vocês tudo, mas eu não posso dar aumento para vocês real de 5%, 10% ou 20%, porque a lei não permite. É isso que eu acho errado. Como é que a lei permite, né? Que isso para mim é um abuso, entendeu? Igual a vereadora, é imoral. Tem legalidade o projeto, igual na comissão foi liberado pela legalidade, sim, é legal, é totalmente legal. Se vocês quisessem dar 20%, 30%, 40%, tem a legalidade da Câmara, mas é imoral. Né? É totalmente imoral. As pessoas, como a gente conversando no interior, muitos não conseguiram colher uma soja porque não entraram na lavoura. Os milhos deram pouco, apodrecendo na lavoura. A grande maioria esperando o decreto de emergência para poder renegociar suas contas no banco. Não consegue entrar numa lavoura em maio, recém agora que está dando para fazer uma terra para a próxima safra de fumo. Perderam as mudas no canteiro, muito até descaram o fumo na lavoura por causa da chuva apodrecendo. Município em estado de emergência. E aí tu ouve uma sessão da Câmara e tu olha 20% de aumento para o subsídio para a próxima legislatura, 2025, 2028. Eu não acreditei, mandei mensagem para a vereadora Cibele, vereador Luiz, Fabiano, Sérgio, perguntando se aquilo era real. E eles me disseram, não, Joel, o projeto que eles mandaram antes era 30%, eles baixaram 10%, deixaram para 20%. Então, eu não vejo explicação, né? Eu só vejo uma coisa, esses vereadores que tanto me cobram por estrada, por melhorias, eles não têm moral para me cobrar. Eles não têm moral para me cobrar numa sessão da Câmara que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo, que o nosso município tem que melhorar. Não. Eles só melhoraram o município a partir de 2025 para os próximos legisladores, né? É essa a minha visão. Prefeito, muito obrigado pela participação. O espaço aí, né? Acho que é a segunda vez que eu venho no teu programa, falamos, né? na outra vez parabéns, sobre Festa do Fumo, né? Que havia sido cancelado. Parabéns, gosto muito de participar do teu programa, né? Do jeito que tu conduz, né, as pautas, né, de um jeito simples, mas de um jeito coerente com a informação. Então, a gente se sente muito à vontade. Agradecer à vereadora Cibele, dar parabéns aos vereadores por estar ao lado das coisas públicas, do bem-estar da comunidade, né, e ouvindo a população, não fechar os ouvidos, não se calar, né? Vir a favor do interesse público. Então, parabéns, Cibele, e que tu possa continuar dessa maneira aí trabalhando, né? Já foi minha secretária de assistência,
chefe de gabinete, secretária da Saúde, presidente da Câmara, vereador agora. Então, tem uma grande experiência e tem moral para falar, né? Porque não adianta a pessoa vir debater ou falar do vereador ou do prefeito se não tem moral para falar sobre o assunto, né? Então, parabéns, Sibeli. Obrigada, prefeito, né? E eu agradeço a confiança também do prefeito por... estamos aí trabalhando já há 8 anos, né? Já são quase 13 de serviço público, iniciei como conselheira tutelar, então a gente vem aí desempenhando na medida do possível, né, as nossas atividades. Agradecer teu espaço aqui também, Pablo, né, que eu sei que é bem disputado de vocês aqui também as entrevistas, né, e tudo mais. Agradecer realmente aqui, né, por a gente poder trazer a informação. Como eu disse, né, fui contrária ao projeto, né, continuo com a mesma visão, independente de justificativa, não acho que teve justificativa aceitável para que realmente fosse esse percentual de reajuste. Ressalto que a primeira proposta foi 30%, baixando-se então depois a 20%, mesmo assim é um valor que não é cabível, como eu disse no nosso momento, tanto do município quanto do nosso estado. Eu, como o prefeito disse, eu só acredito que a população tem que fazer essa análise, né? A gente tem que fazer essa análise, porque todos trabalhamos, né? Quem paga a conta é o povo e nós todos trabalhamos. Todo mundo, que nem eu digo, todos merecem, né? Quem não merece, né? O agricultor, como o prefeito disse, nosso município é 95% rural. O funcionalismo se dedica, o comércio, todo mundo, né? Quem tem uma carteira assinada, todo mundo precisa de reajuste, né? Mas quando tu vê que só uma categoria, né, na área política, isso nos entristece porque, para mim, pessoalmente, porque tu vê a política, em muitos momentos, ela é totalmente desacreditada. E aí tu vem com justamente um fato, uma atitude que acaba desacreditando mais ainda. Então, assim, a gente deixa para que a população faça a sua análise, né, em cima de tudo isso que aconteceu e que nesse ano aí, que justamente é o ano eleitoral, faça a sua melhor escolha para não ser impactado de uma forma negativa na sua vida no nosso município. Obrigada, Pablo, pelo espaço e até uma próxima oportunidade. Tá certo.